Graça e paz, meus irmãos, muito bom dia. Deus abençoe a vida dos amados irmãos, hoje e sempre. Louvado seja Deus por esse momento, por essa oportunidade ímpar que o Senhor tem nos concedido nessa manhã de podermos meditar um pouquinho na palavra de Deus, que é alimento para a alma de cada um de nós. Meus irmãos, eu quero meditar em um texto aqui profundo que Deus colocou no meu coração. Eu espero que você medite, se alimente dessa palavra, porque vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu quero que, se for possível, você abra a sua Bíblia para que possamos meditar juntamente no livro de Esther, capítulo 7, versículo 5, que nos diz assim: Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é este? E onde está este cujo coração o instigou a fazer assim? Louvado seja o nome santo do Senhor. Para que eu explique esse texto, eu tenho que voltar lá no contexto histórico da Bíblia, né? A Bíblia vai dizer que nesse período de tempo aqui existia um rei por nome Assuero. Ele era rei do Medo e dos Persas, ele era rei de 127 províncias, ele era um homem de muito respeito, muito renomado. E também tinha uma ali como se fosse um ministro, né? Como se fosse no período de tempo que José, ele governou o Egito ali, e abaixo de Faraó quem governava e comandava era José. Amã era um homem de confiança do rei Assuero. Mas a Bíblia nos fala de uma jovem judia por nome Esther. E ela era órfã de pai e mãe, porque os seus pais morreram no período do tempo do cativeiro babilônico. E a Bíblia diz que Esther ela foi criada pelo seu primo chamado Mordecai, ou, em outras traduções, Mardoqueu, né? E a Bíblia diz que em um período de tempo, esse rei Assuero, ele promoveu uma festa que durou 180 dias, né? Então era uma festa, né? E ali depois a Bíblia diz, se você for ler o livro todo de Esther, você vai entender o que eu estou falando. Ele ficou um pouco quente de vinho, né? E ali naquele momento, diante daqueles governantes, diante daqueles comandantes das províncias, ele chamou a sua rainha por nome Vasti para poder desfilar, que por sinal a Bíblia diz, segundo os historiadores, que ela era muito linda. Porém, naquele momento ali, Vasti ela se recusou, né, de vir se apresentar, desfilar. Ou seja, naquele momento o rei Assuero queria se aparecer, né, queria se exibir com a beleza da sua rainha. Mas ela, por sua vez, ela não quis vir à frente. Então, os conselheiros deram um conselho para ele aqui naquele momento ali, que ele ficou muito intrigado, muito aborrecido, né? E falaram que ela não poderia dar aquele mau exemplo diante de todos aqueles renomados que estavam ali, governantes das províncias. E foi tirada ali Vasti da, da posição de rainha, né? Então foi escolhida uma nova rainha. Quem foi, por sua vez? Eu estou correndo aqui para me explicar o que Deus colocou no meu coração. Quem foi a rainha da vez ali que ninguém imaginava? Aquela judia jovem, órfã de pai e mãe, que foi criada por Mordecai, seu primo. Então Deus, ele tem os seus meios e forma de trabalhar. Aí quem foi a nova rainha? Esther, que escolhida pelo próprio rei, mas antes do rei escolher, quem foi escolher foi Deus, né? Sendo ela judia. Então Deus tinha um propósito naquilo ali. E a Bíblia diz que Esther sendo rainha, né, ali do rei Assuero, Mordecai, ele não participava das coisas do reinado, porém ele ficava ali na frente do palácio em Suzã. Em um determinado tempo, ele ouviu uma conspiração que era para poder tirar a vida do rei Assuero. E Mordecai fez a rainha Esther, que já era rainha, a sua prima, saber disso. E o que a rainha Esther fez? Fez com que fosse cortado aquele laço de morte contra o rei Assuero, né? Que matou aqueles homens que estavam conspirando a morte do rei Assuero. E nada foi feito para Mardoqueu. E aí, um determinado dia, em uma noite, Deus tirou o sono, né, do rei Assuero. E ele pediu as crônicas, os livros das crônicas, né, do que tinha acontecido naquele período de tempo onde ele era rei ali. E ali ele viu que houve um grande livramento da sua própria vida através de um anúncio, de um recado de alguém, né, que transmitiu aquela projeção, aquela maquinação de morte contra a sua própria vida.
Então, depois que ele leu isso, ele perguntou o que foi feito a esse homem, né, que deu essa notícia, essa mensagem de tão importância que me livrou a vida. Aí ele viu que não foi feito nada para aquele homem. Aí quem era o homem de confiança do rei Assuero? Era Amã, né? Porém, a Bíblia vai dizer que Mordecai, que criou Esté, que nesse momento já era rainha, ele não se curvava diante de Amã. Então Amã, ele era um homem muito orgulhoso, né? Mas Mordecai, por ser judeu, ele não se curvava, né? Ele não reverenciava Amã em coisa que, por onde Amã passava, todos reverenciavam ele, baixava a cabeça, mas Mordecai não. Isso foi acendendo uma ira, né, no coração de Amã contra Mardoqueu. Então, lá na frente, a Bíblia vai dizer que Amã, ele conspirou contra os judeus. Lembrando que Esté, a rainha que Deus escolheu e depois o rei escolheu para a rainha, ela era judia, né? Então Amã, ele preparou, né, uma forca no quintal da sua própria casa de 45 côvados de altura para poder dar um jeito, manipular uma forma de matar aquele Mordecai que não se curvava diante dele, né? Ele achava aquilo uma presunção, mas na verdade quem estava sendo presunçoso e orgulhoso era ele. Mordecai ou Mardoqueu, ele só estava sendo fiel a Deus, de não se curvar diante dos deuses ali, né? E nem muito menos de Amã. Então, louvado seja Deus, a rainha Esté, ela chegou diante do rei num banquete. O rei perguntou para ela assim: me peça até a metade do reino que será dado a você. E ela falou assim: meu rei, meu senhor, eu peço a minha vida e peço também pela vida do meu povo, porque tem sido decretada uma sentença de morte, aonde nós não podemos nem nos defender. Se nós fôssemos levados como servo, até assim, eu estaria satisfeita se nós fôssemos escravos, mas permanecêssemos vivos. Aí o rei, no capítulo 5, ele faz essa pergunta. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esté: quem é esse? E onde está esse cujo coração se instigou a fazer assim? Então, nesse momento aqui, Esté declarou para o rei Assuero que quem estava fazendo aquela conspiração e usando o próprio rei Assuero como máquina de manobra era Amã, o homem de confiança dele. Aí não deu certo. Ele se irou grandemente. Na subsequência do texto, na frente, você vai ver mais para baixo. Louvado seja Deus, que Deus agiu da maneira que tinha que agir através da vida do rei Assuero. O rei ficou irado. E aí falou para que Amã fosse enforcado naquela forca que ele tinha preparado para quem? Para Mordecai, para Mardoqueu, o primo de Esté. Olha só o que aconteceu. E a Bíblia diz que o rei se enfureceu e mandou enforcar Amã. Então aquela credibilidade toda naquele momento ali caiu por terra. Então aquele plano maquiavélico, diabólico, daquela conspiração de Amã caiu por terra naquele momento. E ele foi morto na forca que ele próprio fez para Mordecai. Aqui eu quero aplicar para a vida de cada um de nós. Aqui se aplica na palavra de Deus a lei da semeadura. Então, ninguém pode fugir da lei da semeadura. A Bíblia diz assim: olha, não erreis. Deus, ele não se deixa escarnecer aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Aí eu quero te perguntar, nessa manhã, quais têm sido as tuas semeaduras? Quais têm sido as tuas atitudes? Quem sabe você quer ser um homem abençoado, um homem próspero, um homem que Deus venha usar, mas só que é o seguinte: Deus, ele conhece o teu pano de fundo, ele conhece a tua história, ele conhece o teu caráter, ele conhece aquelas ações subliminares que você age, que eu ajo também. Então, não adianta a pessoa querer fazer nada camuflado, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. E às vezes nós agimos errado e queremos que as coisas dê certo e ainda pedimos para Deus: Senhor, age de misericórdia, mas você não está colhendo aquilo que você semeou. Então você não tem que chamar Deus para colher aquilo que você propriamente está semeando.
O que aconteceu com Amã vai acontecer com muitos de nós. Em que, pastor? Em morrer na forca? Não. Em colher aquilo que nós semeamos. Então Amã, ele usou o rei Assuero como uma máquina de manobra. E o que ele poderia colher? Ele colheu a própria morte. Então a Bíblia diz, ó, se passares pelas águas, elas não te submergirão. E se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, não lhe causará dano algum. Mas isso não significa que eu tenho que colocar a minha mão no fogo. Se eu começar a agir de maneira errada, irmão, eu vou colher. Como é que eu quero ser respeitado como homem de Deus se a minha fala me denigre o meu caráter? Eu não tenho um caráter ilibado. Na frente eu sou uma coisa e atrás eu sou outra. Então, eu vou com certeza colher. Não a forca que Amã colheu, mas as consequências das minhas atitudes tomadas. Quer ser abençoado? Seja uma pessoa humilde. Seja uma pessoa obediente. Seja uma pessoa sensata, uma pessoa misericordiosa, uma pessoa pronta e ativa para ajudar, para perdoar, para agir bem com o teu semelhante, ainda que ele haja mal com você. Amã, ele teve as consequências que ele mesmo semeou. E você, eu, nós, vamos colher aquilo que nós temos semeado. Aí eu te pergunto nessa manhã, semeadura são atitudes, são comportamentos, são pensamentos, são planejamentos aonde Deus não está. Você vai colher. Não se preocupa, porque você vai colher. Na hora certa, eu vou colher o que eu estou plantando. Você quer ser abençoado, mas você não age de maneira correta. Amã, ele recebeu o resultado da colheita que ele mesmo semeou. E lá atrás, o rei perguntou a ele, quando leu as crônicas, porque eu estou correndo para o vídeo não ficar muito longo. Mas o rei perguntou para Amã assim, Amã, o que eu devo fazer com aquele qual o coração do rei se agrada? Amã, pensando, orgulhoso, presunçoso, prepotente, sou eu. Ó, Senhor, manda andar no teu cavalo pela cidade, coloca o teu manto, né? E diz assim, olha, esse homem é aquele a qual o coração do rei se agrada. Aí o rei falou, então faça isso com Mardoqueu, o Mordecai. Amã quase que deu um colapso no momento, falou, não acredito nisso. Mas ele teve que cumprir a palavra do rei. Quando Deus fala, tem que obedecer, não tem que questionar. Essa palavra é uma palavra de vida, uma palavra de vitória. Se você é uma pessoa mau caráter, se você é uma pessoa falsa, então muda, se converta. De verdade, não dê mau exemplo não, porque a Bíblia diz assim, olha, necessário é que venham os escândalos, mas ai por onde o escândalo vir. Se vir por causa de você, você vai colher. Não se preocupe. Eu quero orar por cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, te louvo, te exalto, te enalteço em espírito e em verdade. Senhor, muito obrigado por essa palavra maravilhosa. Palavra de conserto, palavra de reflexão, palavra de alerta, para que venhamos nos reposicionar, não de maneira camuflada, mas de maneira transparente. Assim eu te louvo, te exalto em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Ative lá o sininho PR, Pastor Adailto Fonseca, Café com Bíblia. Faça um comentário, reenvie esse vídeo. Se inscreva lá no canal para que a palavra de Deus chegue aonde, às vezes, eu não tenho coragem de ir, você não tem coragem de ir, mas a palavra de Deus vai e liberta, e salva, e cura, transforma, restitui, renova e traz o mais vil pecador e dá condição para ele entrar no céu de glória. Deus abençoe, hoje e sempre.